Já estamos de volta com Hora Geral e agora vamos conhecer um pouco mais de esporte. O skatista brasileiro Kelvin Hoefler venceu no último fim de semana a primeira etapa do Dew Tour na categoria Street Style. O evento aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos. O atleta de Guarujá conseguiu a pontuação máxima em sua categoria, marcando 90,75 pontos. Hoefler mostrou muita regularidade ao liderar a pontuação em suas 3 voltas. O skatista comemorou mais um grande resultado na carreira e a vitória teve um gostinho especial por ter sido no Dia Mundial do Skate. Olha só, o segundo lugar da competição ficou com Alec Majerus, o terceiro com Louis Lopes, ambos dos Estados Unidos. A próxima edição do Dew Tour acontece em agosto em Los Angeles. Em nome da Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica, vamos conhecer as dicas de saúde. Antes de praticar atividades físicas, deve-se sempre buscar a avaliação de um médico clínico geral, um cardiologista, um ortopedista ou alguma outra especialidade que possa proporcionar a prevenção. Essa palavra é importante. E para quem já é atleta ou, lógico, está praticando regularmente o esporte, o ultrassom pode identificar politraumas, hemorragias no abdômen, lesões de articulações, além de possibilitar a avaliação músculo-esquelética. Isso é fundamental. Já a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, recomendáveis quando ocorrem complicações em lesões ou fraturas. Lembre-se, procure um médico e realize periodicamente os seus exames e preserve a sua saúde. Nosso convidado de hoje é o professor Hélio Lopes. Tudo bem, professor? Tudo bem, Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Professor, o senhor já trabalhou vários anos na CETESB, é uma figura muito respeitada na área do meio ambiente. E eu sempre vejo as pessoas falarem, comentarem, divulgarem ações do meio ambiente, mas parece que falta uma participação maior da população nessas ações. Né? Eu me lembro de Agenda 21, Eco 92, Plano de Meio Ambiente, mas não existe essa integração, né, entre a população. A gente vê o caso, vamos supor, do lixo, o quanto que o lixo causa transtorno em várias cidades da nossa região metropolitana. E é um tema que afeta a região como um só. E nós somos uma região metropolitana. No seu entendimento, o que falta para, de repente, essa conscientização e uma cobrança responsável das autoridades para que nós tenhamos aqui um litoral sustentável, né, com a conscientização dos turistas e da população, professor? Bom, você mesmo colocou, falta uma participação, mas falta uma organização da sociedade. A sociedade ainda não está organizada, não organizada através de organizações, ONGs, que a gente já conhece, mas é uma organização normal entre os próprios munícipes daquela região, o problema está ocorrendo, enfim, problema local, como é o caso, por exemplo, do que está acontecendo agora na Ponta da Praia. Aquela erosão, né? Aquela erosão. Quer dizer, a população, cansada da inércia das autoridades, resolveu se organizar e, por conta própria, tomar essa iniciativa, levando ao Ministério Público, levando a quem que tem o dever de ofício de tomar essas medidas, para que a gente possa, pelo menos, dar início a um processo de contenção dessa erosão na Ponta da Praia. Professor, especificamente nessa erosão, já que o senhor já tocou no assunto, né, existem aí 2 informações. Uma, acho que de uma bióloga, se não me engano, que fala que isso pode ser das mudanças climáticas. E outro de um professor falando que isso pode ser reflexo da dragagem, ou seja, do aprofundamento do canal do estuário onde entram e saem os navios. O que de concreto o senhor acredita que possa estar acontecendo com essa erosão na orla da cidade de Santos? Eu acho que ambos têm a sua razão. Porém, o que falta é um esclarecimento por parte dele de que somente uma coisa está ocorrendo, né? Não é somente a questão da mudança climática.
A mudança climática ela está ocorrendo no mundo todo. É inegável que em todo o litoral brasileiro você tem um avanço das águas, porém, nós não temos erosão. Tá? Então, o que nós precisamos saber? Por exemplo, você tem uma opinião que é feita pela Célia, que é uma bióloga, que está trabalhando para a CODESP, certo? E tem uma opinião de um professor, que é o professor Belém, independente. Né? E o professor Belém, ele é bem enfático em dizer que isso tem uma influência muito grande por parte da dragagem. Eu queria fazer uma colocação bem simplista para que esses profissionais eles pudessem se entender um pouco melhor, digamos assim. Toda atividade de dragagem, ela é uma atividade que necessita de um EIA-RIMA. Que é um estudo de impacto ambiental. Resumindo para o meu telespectador, tem que fazer um estudo para saber o que aquela dragagem pode prejudicar as cidades do entorno, a orla, por exemplo. Sabe? É isso. São os impactos que vão ocorrer. Ora, se é exigido um estudo de impacto ambiental, é porque é uma atividade que causa impacto. Está lá na resolução CONAMA. Né? Então, está elencado. É uma atividade que necessita de um estudo. E, portanto, se ela necessita de um estudo, esse estudo tem que contemplar quais são os impactos. Então, é isso que nós temos que ver. Nós temos que pegar o EIA-RIMA, que foi o início desse processo, ver quais os impactos que eles mencionam ali. Ou seja, que eles vão ocorrer aqui na nossa região. Então, Douglas, são algumas colocações que nos levam até a nossa tendência é mais para o que diz o Belém. Ele está corretíssimo na sua opinião quando ele fala que a atividade de dragagem, porque quando a gente fala dragagem é bom a gente explicar direito. A dragagem é uma coisa que ocorre há muitos anos aqui em Santos, mas era uma dragagem de manutenção. Ou seja, e não de aprofundamento. Exato, era manter os 12 metros da calha de navegação, né, do canal do estuário. E ela sempre ocorreu e nunca teve um impacto assim tão significativo e tão rápido como está ocorrendo agora. Existe uma dragagem que veio na sequência, que foi a dragagem de aprofundamento, ou seja, tirou-se dos 12 metros e levou-se para 15. E agora estão querendo chegar a 17. Mas existe um fator, que é uma outra dragagem, que é a de alargamento do canal. É isso que as pessoas precisam entender. Então, todas essas atividades, essas mudanças físicas, elas necessitam da dragagem para que elas ocorram, para aumentar o canal, um canal que era de 150 metros, que agora passou para 220 e com tendência de chegar a 250. Então, veja bem, quando você alarga o canal e aprofunda o canal, isso é física. Qualquer engenheiro que está me assistindo nesse momento sabe muito bem o que ocorre. Até eu diria, o estudante aqui da Unisanta sabe disso. E até o telespectador, que só para ele ter uma noção da explicação. Qualquer pessoa de bom senso, digamos assim, ela sabe que vai ocorrer um impacto. Tanto isso é verdade, Douglas, que o governo federal, se você for aqui onde é a DIOP, da CODESP, tem uma placa lá de PAC 2, onde consta 200 milhões de reais para reforço da estrutura do cais. Senão ele vai literalmente por água abaixo. Vai ter um enrocamento. Ora, esse é um impacto. Se você aprofundou uma parede, até inclusive se você fizer uma obra, isso está na engenharia de segurança. Eu tenho visto aí no CREA um bocado de engenheiro perder inclusive as suas atribuições profissionais por não tomarem cuidado com isso. Ou seja, você vai fazer uma obra, você faz uma valeta aprofunda mais de 1,5 metro, você é obrigado a fazer um escoramento, porque ela vai cair, vai matar o operário que está lá. E vários casos desses têm ocorrido. Quer dizer, vamos levar isso agora para a dragagem. Né?
eu estou aprofundando e alargando o canal. Eu estou estaqueando, estou pondo estacas pranchas para que isso não desmorone? Não. Mas lá no cais eu estou. Veja, lá no cais eu estou colocando. Por quê? Porque senão todo o costado do cais vai ruir. E o professor falou que já existe até verba federal para esse projeto de estaqueamento. É um reforço estrutural, é um estaqueamento, é um reforço estrutural para evitar que o cais venha por água abaixo. Agora, é um contrassenso a esses pesquisadores verificar que isso está acontecendo e dizer que aqui na ponta da praia na orla, nada acontece. E se a gente fosse reportar, inclusive, a tudo que tem no mundo em questão de dragagem, nós vamos ver que todas essas atividades, elas geram um impacto muito grande. Será que só aqui em Santos que ela não gera? Será que Santos é diferente? A natureza é uma só. Agora eu vou perguntar mais uma coisa. Aquela areia que está saindo da ponta da praia, ela está indo para algum lugar, certo? Será que ela não é ela que está assoreando o canal 1, o canal 2? Ou será que essa areia está vindo de outro planeta? Em outras palavras, não sei se o que eu vou falar rapidamente tem fundamento. Na medida em que você tira para aprofundar, a areia da praia ela acaba descendo para cobrir o espaço daquilo que está sendo tirado. O que está ocorrendo ali não precisa muitos estudos, mas você vê que é um escoamento, um deslizamento da ponta da praia para dentro do canal. Né? Tanto é que eu convivo ali há mais de 60 anos, né? A gente descia da calçada com os filhos, normalmente para a faixa de areia. Hoje a prefeitura teve que fazer uma mureta, porque senão uma pessoa é capaz de cair lá e se acidentar e até perder a vida. Porque essa cota já está com mais de 2,5 metros. E se a prefeitura não coloca aquelas pedras, que é errado, não é uma coisa correta do ponto de vista de cessar a erosão. Muito pelo contrário, ela até acelera esse processo. Por quê? Porque você tem um encontro muito forte ali das ondas, ela vai a uma certa altura e quando volta ela leva um pouco desse sedimento, dessa areia. Né? Mas é um esforço... paliativo, diria assim, professor. Quase que heróico por parte da prefeitura, no sentido de salvaguardar o seu patrimônio. Ou seja, a sua avenida da praia, a sua calçada, ela está trabalhando em cima do quê? Em cima dos efeitos que ocorreram em função de uma série de atividades antrópicas. Não é só a dragagem, né? Que tem que ser colocado. São várias outras atividades antrópicas, há uma mudança climática sim, mas quando você fragiliza esse processo, as ondas, houve uma mudança na dinâmica da maré, a engenharia, você tem uma vazão maior, quer dizer, tem um volume de água maior, há uma entrada nas frentes frias com maior velocidade, com formações de ondas enormes que não existiam, os surfistas estão aí para nos dizer lá na Praia do Góis, não existia surfista na Praia do Góis. Agora isso que eu ia tocar na Praia do Góis, professor. E o que está acontecendo? Ao contrário, a Praia do Góis está sendo assoreada, ou seja, o sedimento está acumulando na Praia do Góis. O sedimento, não sei se é o mesmo que está saindo daqui, mas uma coisa é certa, ele está acumulando lá na Praia do Góis. E há bem pouco tempo atrás, fazendo algumas experiências para mostrar que esse pessoal precisa pensar um pouco, sabe? Parece que há uma ânsia, uma né? coisa, uma ânsia, você colocou a palavra assim, uma ânsia exagerada em defender que não é a dragagem. Vamos parar com isso, certo? Vamos ser coerentes, vamos estudar para ver o que é. Lógico que como professor, eu acho que tem que ter estudos técnicos científicos. E o senhor falou muito bem, é que sentar aí a bióloga e o ambientalista, né, e o professor. Não, o professor também. Também, ambos os professores, para fazer uma leitura do EIA-RIMA, porque às vezes foi feita a rima, e dá uma concessão, mas tem que saber... Eu acho que esse vai ser o caminho que vai ser feito pelo Ministério Público, ou seja, ele vai puxar o EIA-RIMA, vai ele fazer com seus técnicos uma análise. Criteriosa daquilo, das duas uma. Ou ele vai questionar quem fez o EIA-RIMA, certo? Ou ele vai exigir, quais os impactos que o EIA-RIMA... Quais são os impactos? O EIA-RIMA tem que apontar esses impactos.
Não é, olha, vamos ficar monitorando a vida toda isso. Aliás, nesse sentido, Douglas, quando houve um problema de Cubatão, eu vou me reportar, é sempre a mesma história. Da ultracargo? Não, Cubatão, do grande problema ambiental de Cubatão na década de 80. Sim. Que era o Vale da Morte, considerado o Vale da Morte. Da quantidade de poluentes na atmosfera. Exatamente. Que foi uma mancha negra no nosso país. Crianças que nasciam sem cérebro. Sem anencefalia e tudo mais. Naquela época eu estava na CETESB, em 1980. Eu entrei na CETESB em 72, saí em 96. Então, na época que foi lançado o Programa de Controle Ambiental de Cubatão, também era a mesma polêmica. Apareciam lá estudiosos, gente querendo fazer estudo da anencefalia, que nunca terminava, começava e não terminava. Outros, enfim, uma corrente dentro da própria CETESB, dentro do próprio órgão ambiental, que deveriam ser feitos estudos primeiro para ver o que estava matando a vegetação, para depois tomar as providências. Olha só, existia uma outra corrente que fala, não, veja, o estudo a gente traz em paralelo. Nós vamos exigir que as empresas coloquem os filtros, porque elas não têm o filtro. Se elas não têm o filtro, são elas que estão causando isso. As empresas do polo petroquímico. Então, é a mesma coisa da dragagem. A dragagem, o que eu vejo até o presente momento, são ações em cima do efeito dos impactos da dragagem, mas não em cima da causa. Todo mundo fala dos efeitos, da erosão, do que tem que ser feito para proteger a Avenida da Praia, colocação de pedra. Agora, da causa, a causa precisa ser contida. E há necessidade de estudos, dois tipos de estudo. Um estudo para ver exatamente o que está ocorrendo. Mas precisa se fazer um estudo de imediato, que eu diria que já é tarde, porque não vai dar. A Ponta da Praia já sumiu. Esse negócio de dizer que acho que não tem como reverter isso. Ela já perdeu 220 metros, que era a ponta, então ela sumiu. Então, o que é necessário agora é a realização de estudos para colocar a contenção. Porque aqui ninguém é contra, veja, em sã consciência, a atividade portuária. Nós temos até que incentivá-la. É característica da nossa cidade. É a economia local. Sim. Nós temos que incentivá-la. Temos que... Vai ter que aprofundar, vai ter que fazer isso, enfim. É necessário. Ninguém é contra isso. O que nós estamos questionando é a contrapartida. Certo? Isso é responsabilidade objetiva. Se essas atividades elas estão ganhando dinheiro em cima disso. Eu sei. Certo? O que a cidade, vai ganhar com isso? Exatamente. Tem. Vai receber. O que ela está recebendo em contrapartida? Exato. O que ela está recebendo em contrapartida, Douglas, é a erosão da ponta Até da agora praia. é só ônus. Só ônus. Então, há necessidade de obras de contenção. Concordo. Para evitar, certo? É a tal de sustentabilidade. Eu escuto essa palavra sustentabilidade somente nas audiências públicas, pelos próprios empreendedores. Porque nós mas na prática você não vê essa coisa ocorrer. Então, são obras de contenção, já estiveram aqui pesquisadores do Canadá, uma das maiores autoridades em termos de estudos hidrodinâmicos, estiveram aqui outros pesquisadores. Nós temos uma série de trabalhos técnicos científicos em Itajaí, por exemplo, que teve um problema sério também, professor com a dragagem, né, que são enfáticos nas suas colocações que há necessidade de se colocar contenção ou submersas, ou tipo moles, chamam, né, tipo aqueles arrecifes, para evitar que esse processo ocorra. Então, nesse sentido que a gente tem que trabalhar. O que nós vamos fazer nesse momento de obra de engenharia para conter? E, em paralelo, a gente vai estudando quem foi o responsável por isso. Mas tem que se fazer isso. Professor, tem que chamar intervalo comercial. Na sequência, a gente continua com esse assunto. Inclusive, vou até reapresentar aos telespectadores a manchete do jornal Circulação Nacional. O professor vai explicar o que é aquela mancha verde, né? Agora, o que o professor falou é muito fácil. Esse projeto de contenção tem que existir, não só com todo respeito ao prédio da Codesp, mas principalmente ao patrimônio da cidade de Santos, que é a nossa orla. Eu volto já depois do intervalo.